Senhor presidente, nossos parlamentares, na manhã de hoje, no Senado Federal, no auditório Petrônio Portela, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina e a Federação dos Médicos do nosso Brasil fez uma reunião fazendo com que nós pudéssemos alinhar um posicionamento político em defesa da categoria dos nossos médicos. Nós prezamos, acima de tudo, garantir que esses profissionais possam efetivamente ter condições de trabalho. Precisamos sim que o Ministério do Trabalho fiscalize as unidades públicas para sentirem realmente em que condições esses profissionais estão trabalhando. Esse seminário teve a participação do deputado Caiado, a participação do deputado Eleus, do presidente da Frente Parlamentar da Saúde, no momento em que nós observamos que, acima de tudo, nós prezamos também fazer com que essa Casa e o Senado votem a proposta de emenda constitucional para nós garantirmos a carreira de um médico como integrante do sistema público, integrante do nosso SUS, e assim também fazermos a mobilização para que a PEC 29 efetivamente seja aprovada, quer dizer, seja derrubado o veto, para que nós possamos ter o financiamento da saúde. A questão de saúde, é claro que precisa nós melhorarmos a gestão, mas é muito mais de financiamento. Como também nós sabemos que há necessidade de nós darmos um basta a essa iniciativa do governo federal de dizer que não tem médico que precisa trazer médicos estrangeiros. Nós temos que dar um basta a essa proposta de trazer médico estrangeiro para o país. Nós temos sim profissionais capacitados, aptos. O que nós precisamos é uma política de remuneração, é uma política que garanta o profissional de medicina a exercer a sua profissão com dignidade, com condições técnicas também para fazer os procedimentos e garantir, acima de tudo, uma condição digna para ele para o interior do Estado, para ir para os rincões brasileiros exercer a sua profissão de médico. Essa mobilização vai continuar junto com a Federação Nacional dos Médicos, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina e, com certeza, os parlamentares, não só os médicos que aqui compõem a Câmara Federal, mas todos os demais parlamentares irão se solidarizar com as propostas que essa Casa irá fazer a fim de nós normatizarmos de uma vez por todas a questão da profissão dos médicos. Muito obrigado.